Fala, gente, sejam bem-vindos aqui a essa aulinha onde a gente vai responder questõezinhas de vestibulares, né? E se você aí é dessas pessoas que está sempre buscando mais, né? Assim como minha aluna Marta, que vai fazer concurso no ano de 2024, deixa aí nos comentários qual é o seu concurso, que eu posso colocar aqui para você uma questãozinha a respeito desse assunto, tá bom? Por que que eu estou colocando aqui a questão de concurso junto com a de vestibular? Porque o processo de você responder é bem semelhante. Mas uma coisa que ninguém fala, que às vezes o concurso é mais fácil do que o vestibular, porque ele filtra ali os temas, né, os assuntos, e então não tem todos os assuntos, assim como tem no vestibular. Então aqui é um pouco mais simples, tá? E se você ficar comigo, eu vou te mostrar aqui um edital de um concurso para você entender como é que funciona a distribuição dos assuntos até o final dessa aula. Beleza? Essa aqui é uma aula que envolve os conhecimentos de álgebra, então você deve saber necessariamente somar, subtrair, multiplicar, realizar divisões, elevar ao quadrado e tirar a raiz também. Beleza? Sabendo esses assuntos, você vai conseguir responder esse assunto aqui. Vai conseguir responder essa pergunta aqui. Só que tem um assunto bem específico, ó, lá no primeirinho nome lá que aparece, ó, a média aritmética, tá? Mas ela não deixa de ser o que a gente já está escrito aqui na tela, beleza? E se você tem alguma dúvida de algum vestibular, de algum concurso, vai lá na minha rede social, no Instagram, pode ser no Instagram, pode ser aqui nos comentários mesmo, tá? Entra lá e me deixa sua dúvida, sua pergunta, que eu preparo uma aula para você. Bom, vamos responder essa perguntinha aqui, porque é uma questãozinha chupeta, só que se você não conseguir interpretar, você vai demorar e fazer volta, isso e aquilo, e nunca vai chegar na resposta, tá? Vamos interpretar aqui então, ó. Primeiro passo, interpretação. Então, o primeiro passo é a interpretação, e aí a gente tem vários passos que a gente faz, né? Que a gente vai chegar numa resposta aí. Então, olha só, a média aritmética simples de quatro números inteiros positivos e consecutivos é 7,5. Né? Então, o que que você já sabe ali? A média aritmética, quatro números na sequência. E você sabe a média, tá ali, ó. O produto desses números não é divisível por quanto? Opa, então significa o quê? Que nas alternativas tem algum número que o produto, o que que é produto? Multiplicação, que o produto não é divisível. Então a gente vai ter que descobrir quem são esses números e depois de descobrir quem são esses números, produtar eles, ou seja, multiplicar eles. Vamos dar uma olhadinha então no assunto de média aritmética. Se você sabe o que é uma média, a média é nada mais, nada menos do que uma divisão. E se você entende aí que na média você tem que sempre estar transformando ela de acordo com os seus dados, o que que você vai fazer aqui? Você vai descobrir que na divisão você tem uma parte de cima, na parte de baixo, e aí que vai estar os dados. Na parte de cima vão estar os números consecutivos, o número um, o número 2, o número 3. Não que eles sejam necessariamente o 3, o número um, 2 e 3 mesmo, tá? Mas eu sei que são quatro números, né? Então, o primeiro número, o segundo, o terceiro e o quarto número. E essa minha fração, ela é dividida pelo total, né? Então, se você sabe a média, eu somo tudo e divido pelo total que eu tenho. Então, aqui no caso, eu dividiria por 4, né? Ô, professor, mas eu não consigo calcular as coisas. Tá bom, vamos dar uma olhadinha nos dados que a gente tem aqui, ó. Eu tenho primeiro que a minha média é igual a 7,5. Então esse meu M eu já sei ele, mas eu tenho um problema em relação aos números na sequência. Por quê? Porque eu não posso deixar N1, N2, N3, N4, porque eu tenho quatro números diferentes. E quando a gente trabalha um pouquinho na noção de álgebra, a gente escolhe uma incógnita muito famosa, que é o X. Então eu tenho o valor do x, e se está na sequência, qual que é o próximo valor inteiro positivo depois do x? Vai ser o x mais 1. Concordam comigo? Porque se o x for zero, qual que é o próximo? 1. Então ele seria 1 aqui no caso. Né? Se o x for 20, então ele seria 20 mais 1, que daria 21. Né? É assim, eu monto os números na sequência. Do mesmo jeito, então, o terceiro número seria x mais 2 e o quarto número seria x mais 3. Concordam comigo? Faz sentido para vocês? Né? Então, aonde tem lá N1, N2, N3 e N4, eu vou substituir eles por valores que tenham o X. Por quê? Porque eu consigo juntar esses valores e fazer operações. Tá bom? Vamos só observar aqui aonde estão as operações básicas. Primeira operação básica importantíssima que aparece é a divisão, né? Então eu tenho que saber dividir, beleza. Depois eu tenho que saber fazer soma, tem que saber também. E aí então aparece um número com vírgula, você tem que saber multiplicar com vírgula. Tá bom? Vamos resolver isso aqui juntos? Vamos. Eu tenho aqui então 7,5, que é o M, então o M vale 7,5. Porém, ó, o meu 4 está dividindo, ele vai do outro lado lá junto com o M multiplicando, né? Então esse 4,5
7,5 vezes 4. E aqui, onde tem N1, N2, N3, N4, ele fica tudinho do lado de cá. Opa! Ele fica tudinho do lado de cá aqui em cima. Então, aonde tem o N1, vai ser X. Aonde tem o N2, mais N2, que é quem? X mais 1. Então, vai ser X mais 1. E aonde tem o N3, N3 vai ser X mais 2. E aonde tem o N4, vai ser X mais 3. Todos os números na sequência. Tá? Então, aqui eu tenho um número, dois números, três números, quatro números, né? Ô, professor, mas tem mais valores aí? É, gente, eu tenho mais valores, mas eu tenho apenas quatro números. Descobrindo o x, eu descubro todos eles. Daí, uma coisa que a gente tem aqui nesse processo de trabalhar com as operações, com a parte de álgebra, é você poder juntar os semelhantes. Quem são os semelhantes? Os valores que são semelhantes. Ó, o x é semelhante a ele mesmo. Então, eu consigo fazer o quê? Juntar eles. Se eu tenho 4x, se eu tenho 4 vezes esse valor, então eu tenho 4 vezes o x. E quem mais é semelhante aqui são os números mesmo. O 1 e o 2 são semelhantes, posso juntar eles, e o 3 também. Então, 1 mais 2 dá 3, com 3 dá 6, né? O que resulta aqui, então, em 4x mais 6. E aqui eu tenho, ó, 7,5 vezes 4. Se você resolveu essa multiplicação com vírgula direitinho, certinho, né? Você vai ver que o resultado aqui é 30. Professor, mas eu não sei fazer isso. Coloca ela no ARM e efetue, não importa a sua idade, você vai sempre fazer isso daqui, tá? Tira a vírgula, coloca lá embaixo, enfim, e aí resolve. Tá? E agora, o que que tem aqui nesse processo? Descobrir o valor do x. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos deixar ele sozinho aqui, ó. E para deixar ele sozinho, eu não posso tirar o 4 que está multiplicando. Eu tenho que tirar primeiro a soma. Então, para tirar a soma, você faz isso mesmo, você tira. Então, ele vai ficar menos. Menos 6 passou para o outro lado, e desse lado, quando eu fiz menos 6 ele sumiu. Beleza, então aqui eu vou ter 24 igual a 4x. Ou seja, é um número vezes 4 que dá 24. Ah, professor, mas eu não lembro disso. Então pega o 4 e passa ele dividindo ali, junto com o número 24. Então 24 dividido por 4 é o resultado, que aqui vai ser igual a 6. Então o meu x é 6. Olha que legal isso. Se o meu x é 6, como é que ficou a minha sequência? Vai ser 6, 7, 8 e 9. Quatro números na sequência, e quando a gente faz a média deles, dá 7,5. Né? Ah, então qual que é a minha resposta? Boa, qual que é a resposta? O produto desses números. Opa, agora é uma coisa legal aí, hein? O que que é o produto desses números? A multiplicação entre eles. Tá bom? Então, a multiplicação entre esses números aqui vai me dizer se esses números são divisíveis ou não. Então, nossos números quais são? É o 6 vezes o 7 vezes o 8 vezes o 9. Vamos ver quem tá bom de matemática aí, ó, para fazer as operações de tabuada. 6 vezes o 7 vai dar 42. E aí você vai fazer o arma e efetue 42 vezes 8. 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes 4 dá 32, com mais 1 dá 33. Então aqui dá 336. E aí é esse número vezes 9. Não tenha medo de fazer isso daqui. 9 vezes 6 dá 54, sobe o 5. 9 vezes 3 vai dar 27. 28, 29, 30, 31, 32. Sobe 3. Aqui dá 27, com 3 dá 30. Então dá 3.024. Opa, então o produto é 3.024. Professor, como é que eu vou saber aí quem que é múltiplo e quem que não é? Vamos eliminar uns que a gente já sabe. A gente já sabe que ele não pode ser múltiplo de 5. Tudo bem? Por quê? Porque ele não termina com 5 nem com 0. Né? E por 7 você não sabe. Então você vai ter que fazer o quê? Realizar a divisão daqueles números ali. Mas vamos pensar numa coisa aqui primeiro, ó. Coisas que a gente já sabe a respeito desse número isso, e é bem legal da gente ver aí, ó. Primeiro, se fosse ser múltiplos de 2, eu consigo olhar para o número e ver se ele é múltiplo de 2? Sim, você consegue. Por quê? Basta ele ser um número par. O 3.000 aqui, então, ó. 3.024, ele é um número par? Sim, 3.024, sim, ele é um número par. Então, ele é múltiplo de 2. E quando eu observo um número, para eu saber se ele é múltiplo de 3, é um truque bem legal, ó. Eu separo todos os algarismos, então o meu 3.024 ele vira 3.024, e eu somo eles. Quando eu somo eles,
o resultado deles, se for um múltiplo de 3, significa que o número também é, né? Então aqui vai dar 3 mais 2, que dá 5, mais 4, que dá 9. Então a soma deles dá 9. O que que significa? Que além dele ser múltiplo de 2, ok? Ele é múltiplo de 3 também. Ok, né? Professor, mas por que que você está falando isso? Nem tem 2 e 3 ali. Então, gente, mas por que que eu falei isso? Porque quando um número ele é ao mesmo tempo múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3, significa que ele é múltiplo da multiplicação dos dois, de 2 e 3, que é 6. Então, ele é múltiplo também do 6, certo? Então, ele é múltiplo do 6, certo? Ah, professor, como é que eu vou saber então se ele é múltiplo do 8? Basta eu saber se ele é múltiplo do 2 e do 4? É isso mesmo, gente. Se ele é múltiplo do 4, ele também vai ser múltiplo do 2, e aí então ele vai ser múltiplo de quem? Do 8, tá bom? Ah, mas é sempre assim? Sim, é sempre assim mesmo, tá? É sempre assim, e isso vale para todos eles, tá bom? Por que que eu não vou falar aqui do 7? Porque o 7 ele é uma coisa bem especial. Você tem um processo que você tem que fazer assim, ó. Você tem que tirar esses dois números fora, certo? Observar eles e aí tem um processo para saber se ele é múltiplo do 7. Mas por que que eu não preciso fazer isso? Porque quando eu cheguei nesse resultado, eu só olho ali, né, e vejo assim, ó, quais desse, o produto desses números não é divisível por quem? Ele não é divisível por 5, com certeza. Então essa já era a resposta, né? Mas eu sei que ele é por 2, eu sei que ele é por 3, eu já sei que ele é por 4, tá bom? Que tem a ver com esse de tirar os dois números aqui, e eu também sei que ele é por 7. Tá. Professor, mas como que eu resolveria isso sem lembrar de todo esse processo? Você resolveria a divisão. Então, você pegaria o 3.024, o que que você ia fazer? 3.024, e aí você iria dividir ele por 6. Vai chegar numa resposta. Você pegaria o 3.024, dividiria ele por 7. Vai chegar numa resposta. Pegaria o 3.024, dividiria por 8, vai chegar numa resposta. Se sempre essa resposta for um resultado e não tiver resto, ele é divisível. O único que sobraria resto é a letra A. Tudo bem? Não sei se foi claro com vocês aí, se eu enrolei um pouquinho, mas se você gostou dessa aula, não deixe de deixar o seu curtir aqui. E se você vai fazer concurso, deixa aí embaixo qual é o seu concurso que você vai fazer, para poder estar ajudando você aqui também. Fechou, gente? Por enquanto é isso. Um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula de questões de vestibulares. Tchau, tchau. Um abraço.